Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. 5 Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. 8 Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavras do Santo Padre. Nós devemos dizer-nos a verdade, nem toda a vida cristã é uma festa. Nem toda. Chora-se, muitas vezes chora-se. Quando você está doente, quando tem um problema em sua família com seus filhos, sua filha, sua esposa, seu marido. Quando você vê que seu salário não chega ao fim do mês e você tem um filho doente e vê que não pode pagar o financiamento da casa e vai ter que sair. São muitos os problemas que temos. Sim, você vai ficar triste, vai chorar, mas as pessoas vão se alegrar, as pessoas que estão contra você. Sejam corajosos no sofrimento e pensem que depois vem o Senhor, depois vem a alegria, depois da escuridão vem o sol. Que o Senhor nos dê toda essa alegria na esperança. E o sinal que temos dessa alegria na esperança é a paz. Quantas pessoas doentes no fim da vida com dores têm essa paz? Você tem paz em sua alma no momento de escuridão, no momento das dificuldades, no momento das perseguições, quando todos se alegram com o seu mal, você tem a paz? Se você tem paz, você tem a semente da alegria que virá mais tarde. Que o Senhor nos faça entender essas coisas. São João e Papa e Mártir. João nasceu na região italiana da Toscana, talvez na localidade de Sena ou Arezzo, filho de um cavalheiro chamado Constâncio. Tornou-se Papa em 523, mas pouco se sabe sobre o seu pontificado. Parece que contribuiu para ampliar e ornar algumas basílicas romanas ao longo das vias Ardiartina e Ostiense, graças à magnanimidade do imperador Justino I. João I manteve muitos laços de amizade com as igrejas orientais. Contexto histórico. João I foi sucessor do Papa Hormisda, que teve a capacidade de pôr fim ao cisma entre Roma e Constantinopla, graças à colaboração do imperador romano do Oriente, Justino I, tio de Justiniano. O cisma eclodiu em 484, por culpa de Enotícon, uma nova elaboração da fé, por obra do imperador Zenão e do patriarca de Constantinopla Acácio, que tentaram um compromisso impossível entre a fé católica e a heresia monofisista, que defendia uma única natureza de Jesus Cristo, a divina. O novo Papa, no entanto, teve que se deparar mais com o arianismo, que defendia a natureza divina do filho inferior à do pai. Os godos que reinavam na Itália e seu rei Teodorico eram de fé ariana. O drama de Teodorico. Na realidade, a questão religiosa estava fortemente entrelaçada com a política. Em 523,
o imperador do Oriente Justino I, que tinha grande consideração pelos católicos, promulgou um decreto muito severo contra os arianos do Oriente, que os obrigava a se retratar e a devolver aos católicos as igrejas ocupadas e os bens confiscados durante as invasões. Ele os proibia também a ocuparem qualquer cargo civil ou militar. Teodorico estava disposto a aceitar tais disposições. Era verdade que ele reinava em outro lugar, mas não podia ignorar o fato de que os seguidores da sua própria fé tivessem semelhante tratamento, onde quer que seja. Sua irritação aumentou ainda mais porque, pelo contrário, em seu reino, havia feito muitas concessões aos católicos. Além disso, a aproximação entre Constantinopla e a Santa Sé lhe causava medo. Então, em 524, compôs uma delegação para ser enviada a Constantinopla, da qual tomavam parte legados romanos, mas também alguns bispos, como Difano, Ravenna e Capua, obrigando o Papa João I a guiá-la. O objetivo, naturalmente, era iniciar uma negociação. A viagem a Constantinopla. João I já era idoso e a viagem ao Oriente era longa, mas se era esta a vontade do Senhor, aceitou sem hesitar. O pontífice, de fato, temia que sua recusa pudesse representar uma represália contra os católicos de Roma. Era verdade que Teodorico havia concedido liberdade de culto, mas impôs também pesadas taxas ao clero, privando-o de muitas imunidades que tinha anteriormente. Porém, João sabia também que Teodorico esperava que ele conseguisse obter a revogação do decreto, que impedia aos convertidos ao catolicismo retornar ao arianismo. Ao chegar a Constantinopla, João I foi recebido com as maiores honras, presidiu as celebrações do Natal e da Páscoa e obteve algumas concessões para os arianos, mas não todas aquelas que o rei dos godos lhe havia pedido. Na volta para Roma, enfurecido, Teodorico mandou prendê-lo no cárcere de Ravenna, onde morreu pouco tempo depois no ano 526. A seguir, suas relíquias foram trasladadas para a Basílica de São Pietro, onde São João I é venerado como mártir da fé. São Félix de Cantalice, religioso capuchinho. São Félix Porro nasceu em Cantalice, Rieti, certamente em 1515. Tornando-se capuchinho, foi um frade pesquisador e místico, e esmoleiro em Roma, por 40 anos até a sua morte. Félix, amigo de Felipe Neri e Sisto V, teve uma intensa vida de oração e caridade. Foi canonizado por Clemente XI em 1712,